Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Fories Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, CRM Educacional, Fundacred, Grupo Cobrafix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. No último episódio do ano, como já é de praxe por aqui, vamos analisar os cenários e tendências que se apresentam na educação em 2023. E para manter uma outra bela tradição, trouxemos dessa vez em dose dupla os profissionais de alto gabarito da Roper Educação para fazer essa edição conosco. Paulo Pressi, coordenador de estudos de mercado, e João Vianney, sócio consultor e founder do blog do Enem. 2023, o que vem por aí na educação será o tema do nosso webinar de hoje, fechando a nossa quarta temporada online. Teremos uma palestra do Paulo e, na sequência, ele e o Vianney irão destrinchar os cenários e tendências para o próximo ano na educação. Na mediação do debate, teremos ainda Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Te aproveito aqui para mandar um abraço para o nosso querido Júlio Borba, que não vai estar conosco hoje, mas a gente vai estar aqui tentando preencher essa lacuna que o nosso mediador oficial deixa, mas certamente a gente vai fazer um evento bem bacana. Então, quem quiser fazer perguntas, comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat, ele é parte integrante, né, do nosso evento, que está sendo gravado e posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado pela presença de todos, um ótimo evento para todos nós. Paulo, a bola está com você, meu amigo. Legal, é muito bom, de novo, fechar o ano conversando sobre educação, né, como a gente está fazendo alguns ciclos aí, Fred, nessa condição aí do Meeting, e dessa vez a gente trouxe o Vianney junto, então, é isso, Vianney? Agora eu quero ver, hein, Vianney? Bom, como é proposto, a gente sempre vai fazer aqui trazer alguns insumos, trazer algumas informações que podem nos ajudar aí nessa discussão, que é o momento 2. Então, vou pedir para vocês só observarem se minha tela vai estar visível para todo mundo aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E na sequência a gente vai fazer aí umas contribuições nesse sentido das informações. Está visível para vocês? Eu não estou vendo todo mundo, mas vocês estão vendo eu destacar aqui em amarelo? Tudo certo. Bom, a ideia aqui é a gente trazer nesse primeiro momento, é como se pudéssemos pensar que falar além de 2023, ou falar para 2023, tem diversos pontos desse ano que se inicia, que na verdade já começou, né? A gente já está fazendo algumas coisas que impactam em 23. Mas tem algumas perguntas, ou tem algumas dimensões, não só do ano de 2023, mas do que vem para frente ali em 2023, que é interessante a gente conversar, que é interessante a gente trazer alguns aspectos aqui para o nosso âmbito da conversa. Então, eu vou passar, de alguma maneira, por esses 5 aspectos aqui, olha. EAD, presencial, ou então EAD, a graduação, como é que fica? Como que é, o que ofertar? O que está acontecendo não só com a oferta, mas com o atendimento, com a experiência desse alunado, aí, em ambas as modalidades? Tem, obviamente, quando se fala de produto, uma necessidade em entender qual que é o ciclo do momento. A gente está falando de área de saúde desde 2016, mais específico, desde 2015, quando começou a crise econômica. Então, até onde vai esse ciclo da saúde que está mais alongado que o convencional e é uma consequência também da Covid nesse sentido? Tem uma nova necessidade que muitas vezes pode parecer e passar despercebido, que são os novos produtos e a experiência desse aluno que a gente tem hoje. A gente vai querer comentar um pouco sobre essa condição. E a gente está falando de uma estrutura que ela se vislumbra na educação superior. Mas se a gente parar para olhar e querer entender um pouco melhor, é bom a gente olhar a educação básica. Está lá, de uma certa forma, esse perfil está sendo modelado lá. Tem dificuldades que eu estou encontrando lá para a gente entender no ensino superior aqui, até para saber isso aqui, olha, como que se compõe ou deveria ser a competitividade do setor
pensando na força de uma marca. E é óbvio, inevitavelmente, quando a gente fala do setor educação no Brasil, seja educação básica ou superior, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso enfocar a questão de uma gestão profissional. Então, de alguma maneira, eu vou passar por esses 5 pontos aí, não vou delinear eles pontualmente quando estiver falando, mas eu vou trazer os insumos que possam nos trazer ali uma nova visão ou complementar, de alguma maneira, o que a gente já vinha percebendo. E aí, quando a gente fala de percepção, é inevitável, né? Sempre quando eu falo de superior, educação básica, que seja, eu tenho alguns que vêm de fontes oficiais. Em específico, a gente tem como sempre, né, o Censo de Educação Superior, pensando na graduação aqui, uma referência para que a gente possa olhar o que está acontecendo. E é inevitável, quando a gente faz esse olhar, a gente está fazendo um olhar meio de retrovisor. É um olhar meio que olha o passado, pensando no presente. Por quê? Porque o censo é de 2021. A minha referência ainda é 21. Infelizmente, a gente tem esse delay. E, de uma certa forma, ainda é menor do que a gente já teve na história em alguns momentos aí. E o que é importante olhar quando a gente vê o censo? Eu vou trazer para vocês aqui alguns principais aspectos. E é importante também a gente lembrar que, mesmo com essa visão que a gente está falando aqui de retrovisor, antes de encontrarmos as informações do censo, muitas dessas percepções a gente já tinha algo muito bem desenhado nesse comportamento, dessas variáveis, essas dimensões que eu vou olhar com vocês aqui. Por quê? Se você acompanhar de perto o processo, se você estiver de uma maneira com mais acuidade olhando o mercado, não precisamos esperar muitas vezes o censo para encontrar o que vem de novo. Mas, sim, dá para encontrar uma chancela, mas o que vem de novo nem sempre. Agora, é importante entendermos, por exemplo, no censo, quando eu faço um olhar já um pouco mais a longa data, vamos pegar aqui 11 e 21, pegar aqui praticamente uma década, e olhar aqui, ó, o ingressante, tá, da graduação, e vamos pensar aqui, ó, nesse ingressante em especial, ingressante da EAD. E nesse contexto, é importante pensar que 21, nós chegamos a praticamente, pensando no ingressante por processo seletivo. Aquele ingressante não é por transferência, mas ele fez algum processo de avaliação para entrar na instituição. 73% praticamente, ó, ele advém da modalidade EAD. Nós chegamos em 21, falando de 73, provavelmente o 22, ele deve chegar aqui a uns 75 no mínimo. Então, observa só, 75% da entrada de um novo aluno, do calouro, na modalidade EAD, contra um cenário de uma década de que era de 23%. Então, é importante olhar isso daqui e perceber que o momento agora, ele exige novas ações, novas análises, novos raciocínios, porque é distinto. Esse desenho, ele é distinto, não dá para negar isso, tá? E quando eu olho o ingressante, ele impacta num outro número, que é o número de matrículas. Ah, você sabe, mas como que impacta? Praticamente, o peso é 1/3 do volume de que ingressa no ensino superior, ele impacta em 1/3 na matrícula. E se eu for olhar só a matrícula do EAD? Olha só, do mesmo jeito. A gente já esperava que em um dado momento isso fosse acontecer. Olha, 2021, nós ultrapassamos, tá, o meio, 50% das matrículas dentro da modalidade EAD. Ou seja, é o atendimento aqui, tá? É chocante. Tudo bem? Eu não estou vendo vocês, mas podem falar. Eu Vianney falando? É chocante. Eu fico assim, pasmo, eu fico assim, catatônico, porque são 25 anos de história acontecendo assim, ao vivo, nos teus números. É muito louco tudo isso, cara. Vianney, olha só, para você que você foi precursor, ou seja, do início do processo todo, eu estou falando de 2011 com 16%. Olha a velocidade disso, chegar aqui em 2021 com 51%. E detalhe, eu não tenho aqui, eu tenho uma injustiça nessa conta aqui. A injustiça é que eu não tenho nela ponderado aqui o que eu tenho dentro dos 2 maiores cursos do Brasil. Eu estou falando do direito e estou falando da psicologia, tá? Direito e psicologia, os cursos não são ofertados dentro da modalidade EAD. E eles têm uma grande demanda no cenário. Vamos supor que por uma condição particular, e a gente sabe que em dado momento isso deve acontecer, principalmente com direito, se isso acontece, esse número vai acabar fazendo um alvoroço. É muito maior. E olha o detalhe. Vamos olhar a velocidade de crescimento. Ó, só peguei 2015, não 2011 agora. 2015, 2021. Eu estou falando de sair de 1,7 milhão para sair com 3,54 milhões. Eu estou falando de um crescimento da EAD em matrículas de 2 casas decimais, olha, desde 2017.
Quando tivemos ali uma regulamentação, a gente fala, a regulamentação impacta o mercado? Impacta, olha só, onde a nossa facilidade, a agilidade de você ter uma nova instituição no mercado, ofertando EAD, ou ofertando polo também, foi aqui, ó. Então, a partir desse momento, eu tenho maior fomento na entrega da estrutura. Bom, aí você começa a pensar, bom, se eu tenho um excesso da oferta, tá? Eu não tenho a massa, se eu pegar presencial e EAD e somar tudo aqui, eu não vou encontrar um crescimento significativo. Eu não vou encontrar uma taxa de cobertura das melhores do Brasil. Não vou. Eu vou encontrar um número muito estagnado quando eu pego presencial e EAD juntos da rede privada. O da rede pública ainda vai ficar estagnado praticamente, um crescimento de no máximo 1, 2% ali. Então, isso quer dizer o seguinte, a gente está trocando nessa sequência de tempo de modalidade de presencial para um EAD. Isso é óbvio, tem diversas implicações. E se eu for olhar esse desenho que eu estou comentando com vocês, ele está aqui, ó. Desde 2015, vamos pegar 2015, porque 2015 é característico por 2 eventos no setor. Restrições do FIES, tá? E crise econômica da qual, necessariamente, a gente ainda não está com um cenário totalmente resolvido, não. E é exatamente aqui que a gente começa a perceber, olha, uma evolução e um declínio, onde em 2021 a gente faz o ponto de encontro aqui. E é nesse momento aqui que a gente pode dizer, ó, caracteristicamente, eu tenho uma nova estrutura de mercado, que eu preciso entender se o que eu oferto, se o que eu estou apresentando como experiência para o meu aluno, mais virtual, mais virtualizada ou menos virtualizada, mesmo que seja presencial, com 40% de virtualidade, como que isso está? Porque o mercado já começa a apresentar alguma coisa que não é nem cadastrado, ou seja, registrado no presencial, nem no EAD. Então, eu tenho momentos distintos aqui. Eu tenho diversas formas de atuar nessa estrutura hoje. Então, praticamente, quando eu estou falando dessa estrutura, eu preciso entender que o produto EAD agora, necessariamente, ele não é 100% mais online só. E o produto presencial não é 100% presencial. Já pelo menos 3 ciclos aí, a gente encontra uma entrega do presencial que o aluno não vai todos os dias para a instituição. E detalhe, a gente olha esse número e vê Brasil. Isso aqui é Brasil, ó, 51, Brasil. Mas será que quando eu vou olhar essa realidade por estados, isso continua com a mesma força? E aí a gente vai ficar surpreso que não. Olha, 15 estados, 15 UFs, essas 15 aqui já ultrapassaram o EAD, 11 delas já tinham ultrapassado em 2020 com o censo, hoje 2021 hoje é complicado, né? Mas 2021 eu já encontro aqui, olha, 15 dessas instituições. E o detalhe, se eu pensar que acima de 61% da oferta, tá aqui, ó, quase 68%. Aí eu vou encontrar o Pará, Mato Grosso, São Paulo, mas não são necessariamente mercados que têm um grande volume. Será que não? Vamos dar uma olhada nisso daqui, olha só. Aqui é a concentração do mercado pensando na EAD. Ó, 8,8, 6,5, já começa a ter um peso razoavelmente. 9,1, ó, tô falando de Rio de Janeiro. Estou falando aqui de Santa Catarina, estou falando de Paraná. Olha só, tá? Então, se eu pegar abaixo, quem ainda não tem, eu vou encontrar assim, ó, Minas Gerais, que ainda não está, mas olha só, ainda não está com quanto? Esse crescimento de 20 para 21, ele cresceu numa ordem de quase 8 pontos percentuais. Saiu daquele momento para esse. Então, quer dizer que se eu fizer o mesmo raciocínio, se eu pensar em 7 pontos percentuais, eu vou ter isso aqui, olha, todos esses estados aqui, em 2022, já estão com 50% da modalidade EAD em franca atuação. E olha só quem são os pesos. 9,1% quando eu pego o cenário Brasil. O mais relevante de todos aqui, ó, quando eu pego São Paulo, tá? 43%. Mas é São Paulo, mas olha só, é o maior mercado. Mas eu já tenho aqui mercados bem significativos. Então, quando a gente encontra esse desenho, eu já começo a perceber que eu preciso de uma ação mais imediata quando eu estou atuando no estado do Paraná, por exemplo, quando eu estou atuando em Santa Catarina, principalmente se eu estou atuando aqui, olha, essa ponta. Isso é muito comum a gente atender aqui clientes nesse contexto, onde às vezes ele ainda não tem uma operação na modalidade EAD, ele precisa ter alguma estratégia, por quê? Ele vai precisar, de alguma forma, se blindar nesse mercado. Bom, até aqui, eu só queria contribuir com vocês com alguns insumos do censo. De novo, isso não era novidade para a gente já sabia que isso ia acontecer. O que a gente só queria entender um pouco essa velocidade, como eu trouxe para vocês aqui, olha, 2022, se for pensar naquele mesmo crescimento como premissa, eu já vou encontrar praticamente quase 20
Em 22, com mais 50% já na modalidade EAD em matrículas. Se eu for olhar agora o que está acontecendo com a fala desse possível aluno que quer entrar na educação superior, eu vou trazer para você aqui 2 recortes. O ano passado, eu trouxe para vocês aqui um desenho desse perfil do aluno que queria vir para 2022, em que momento ele queria fazer isso e em qual tipo de modalidade ele queria fazer isso. Então, o nosso recorte, que eu vou trazer para vocês agora, é um complemento da pesquisa que a gente fez em 21 para 22. Então, esse daqui, olha, foi o resultado que eu trouxe para vocês no final do ano passado. E, praticamente, quando eu pegava e eu via o aluno, a população, isso aqui numa pesquisa online, então, nós realizamos para o Brasil, de 17 a 34, e perguntava para ele, tá, se ele queria cursar ou em qual status que ele se encontrava. Por exemplo, cursando, tá, quando eu pegava essa população, 27% estava cursando o ensino superior. Tá? 27% pretendia fazer um curso em 2022 agora. 36% dizia, eu não pretendo, porque, inclusive, dentro desse número aqui, eu já tinha quem estava graduado. E 10% era o número do que havia trancado, tá, em 22, ou em 21, o curso. Tá? Então, esse era o desenho que eu tinha quando eu apresentei a primeira pesquisa para vocês, que a gente vai chamar de onda 1. Foi feita de 21, pensando em 22. A onda 2 agora, tá, feita agora em 22, praticamente no final de novembro, tá, pensando o 23. E olha só as diferenças que nós encontramos. O mesmo público, a mesma referência, e a gente perguntou para ele, olha, quem está cursando? Eu tenho uma queda significativa, entre aspas, significativa aqui, porque minha margem de erro era de 4 pontos, mas é o principal ponto que eu encontro aqui, olha, a gente está cursando atualmente, ou seja, eu tive uma certa diminuição, era de 27, caiu para 20. A minha margem de erro é 4, então eu tenho 3% de oscilação aqui. Agora, olha que interessante, pretende cursar era 26, foi para 29, teve uma ampliação. Minha margem de erro, de novo, é 4, então eu estou dentro dela. Mas, de qualquer forma, o desenho geral desses 4 públicos, eles se mantém. O que aumentou? Aumentou, de uma certa forma, considerando minha margem de erro, um aumento de quem trancou o curso, tá? Em quem está cursando atualmente teve um pouquinho de queda, e praticamente se manteve aqui em quem não pretende cursar, 38%, tá? Praticamente aqui, que junto com esse pacote aqui, nesse caso, eu não vou avançar para vocês, mas eu perguntei por que ele parou de cursar, por que ele não quer cursar, tá? Mas o que acontece de legal aqui é isso aqui. Quando eu vou olhar quem pretende cursar, olha o que ele fala para a gente. Olha, eu pretendo cursar, começar essa graduação, num formato que seja desse tipo aqui. Semipresencial era já de 42, 46, foi para 48, aumentou 2 pontos em relação à onda 1. Antes ele respondia 20% de EAD, aumentou, foi para 23%, aumentou 3%. Então, olha só, se eu entender que semipresencial, para esse público nosso aqui, eu estou falando de estar, de alguma maneira, no polo, na instituição, ou de alguma forma, num local, que seja até 3 dias por semana, isso para ele é o semipresencial, tá? Não quis me preocupar, tinha uma definição mais simples, que eu não queria me preocupar se ele ia se confundir ou não. Então, semipresencial para esse respondente é estar 3 dias em algum ambiente da instituição. Então, isso aqui, olha, foi para 48, isso está chamando a atenção. O meu EAD, que é o EAD online mesmo, ele era de 20 para 23. Se eu só somar esses dois aqui, olha, eu já passei 60%, quase 70% praticamente, tá? Contra 22 do presencial. O presencial, ele não perde força nesse sentido, ele continua com um target, tá? O que caiu aqui, de maneira significativa, em relação à minha primeira onda, é que praticamente 12%, antes eu tinha ali quase meu 30%, caiu para 22%, caiu 12 pontos aqui, onde eu estou falando que 22 fica só, buscando o presencial com aquela característica mais de ter todos os dias na instituição. E aí, a gente fez uma outra pergunta um pouquinho diferente, que aí seria interessante entender, que é isso aqui, ó. Chama a atenção para você uma aula síncrona, ou um curso onde fosse síncrono, que foi uma vertente que muitas vezes, saindo da pandemia, muitos quiseram tentar aí, e chama atenção para 7%. De maneira geral, como que a gente entende essa resposta? Existe uma atratividade, sim, para o presencial, mas ela é em volume menor, e existe, sim, uma atratividade muito grande para aquilo que eu chamo de uma experiência mais virtualizada no EAD, mas também no semipresencial, e principalmente o semipresencial. Isso tem relação um pouco com o que a gente vai chamar depois também de uma questão econômica pesando nesse contexto aqui. Então, ó, a atenção fica porque eu encontro hoje como sendo só presencial. Eu preciso entender o que eu entendo do meu produto
sendo só presencial. E aí, segundo momento, é perguntar para ele, vem cá, se você quer estudar, então, esse 29%, esse um terço praticamente aqui, quase um terço, fala que ele quer estudar. Eu quero, em que momento você vai fazer essa escolha? E aí, antes, era comum encontrar, no primeiro semestre, a gente tinha ali como operação, até 2018, 2017, quase 70% aqui, dizendo que viria para esse momento. Fazia o primeiro semestre, normalmente, ele concentrava esse 70% aqui. Hoje, a gente já encontra essa fala, olha, eu prefiro fazer, eu busco fazer o segundo semestre. É como se ele estivesse, de alguma forma, ainda esperando alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, a gente pode distribuir o quê? O segundo semestre, ele ganha uma relevância maior do que só o primeiro semestre antes quando eu falo 2019, 2020, por ali, tá? Então, esse desenho aqui, ele chama a atenção quando a gente está entendendo o que o Prospect está dizendo para a gente em relação a 23, tá? Bom, duas vertentes, censo, pesquisa Roper, e agora eu queria trazer para vocês aqui 10 pontos, para a gente fechar minha provocação aqui em 10 minutinhos, sobre como é que a gente entende o além de 23. Pautado nesses pontos que eu trouxe para vocês, em pesquisas que a gente realiza sobre cenários prospectivos, conversando com mantenedores, falando com grupos locais, com o aluno e com quem está na operação também. Então, a gente acaba adquirindo ali, com a equipe aqui, algumas percepções. São esses pontos que eu procurei sintetizar para vocês aqui em 10, tá? Um deles, produtos ofertados. O que a gente pode esperar, pensando em 23 e além? O próprio mercado, gente, de alguma maneira, ele vai se encarregar de apresentar um novo formato para produtos da graduação. A gente já vê isso acontecendo. E ele tem uma referência, melhorar a experiência do alunado. Pode ser que eu não esteja conseguindo fazer isso por alguma ineficiência minha, mas em algum momento, algum player começa já a resolver. Por que eu falo resolver? Porque já tem gente buscando resolver essa equação. Já tem gente buscando atender essa condição, tá? Essa condição de novos produtos. Principalmente novos players, que eu vou ajustar daqui a pouco essa fala também. Demanda de novos atendidos. Quando eu chamo aqui demanda dos atendidos, eu estou falando exatamente do prospect ou do aluno, tá? Ou seja, ó, prospect matriculados. Então, a gente vai encontrar aqui um significado para essa demanda, ou seja, eu vou ter, de alguma maneira, tá? Com esse excesso da oferta que a gente tem hoje e alta competitividade, de alguma forma vai fazer muito sentido eu olhar o meu alunado ou olhar o meu prospect com mais cuidado e perceber o que ele está pedindo. Tá? Muitas vezes a gente faz isso meio às cegas ou não faz de conta. Eu vou encontrar, a gente já está encontrando players de uma maneira muito mais séria, coletando insumos de uma maneira mais tecnológica para entender o que esse aluno está dizendo realmente que ele quer ter de experiência no ensino superior. Tá? Tem uma vertente que normalmente o pessoal traz, mas o momento político do Brasil, ele acontece de que maneira impactando esse segmento? Aí a gente traz a seguinte condição ou visão. O mercado ele pode até ser impactado de alguma forma, tá, por uma provável política assim, adotada ali por algum contexto, nesse ciclo de 23 a 25. Tá? Inevitavelmente pode acontecer? Pode. É relevante. Só que o que a gente tem que observar uma coisa. A maneira com que isso vai fazer, tá? Talvez a forma com que a gente está percebendo pela história nossa, principalmente de mercado, o antigo FIES, ou aquele FIES que se pensava ou se achava que poderia se reconfigurar no futuro, a gente não faz essa leitura. Tá? O impacto de uma possível nova política, quando acontecer, se acontecer, ela não sofre ou não tem a mesma força. E é importante que a gente não tenha estratégia, seja grandes grupos ou pequenos grupos educacionais aqui, ancoradas nessa premissa. Por quê? O próprio mercado, pela força dos outros dois pontos que eu trouxe para vocês ali, essa força decisória do alunado que está buscando, ou da população que busca o setor, vai ser muito mais forte. É ela que vai dar a força de atratividade, ou a força motriz, para esse mercado, sim, dar alguma reação. E aí, esse mercado, ele tem um aspecto de força mais atrelada aos aspectos econômicos. Quando a gente fala de novo produto, quando a gente fala de uma nova estrutura, de uma experiência, ela está mais atrelada aqui a esse novo atendido, esse novo aluno buscando aqui essa experiência, quando eu penso no poder aquisitivo dele. Então, olha, assim, quando ocorrer uma melhoria nessa condição econômica desse nosso target que a gente está olhando aqui no Brasil, aí sim a gente vai ter novas forças positivas atuando no setor, principalmente naqueles produtos que têm uma maior ascensão de presencialidade. Tá? Eu já nem estou falando mais presencial só,
Estou falando de um nível de entrega de maior experiência quando de laboratório, quando de uma experiência que é mais tangível do ponto de vista de visitas, por exemplo, a uma instituição de ensino ou alguma outra condição que deixe isso mais visível, tangível para esse alunado. Então, olha só, essas condições de compra aqui, elas sendo ampliadas, ela deve melhorar essa reestruturação do setor. É necessário e importante a gente olhar duas condições aqui. Quando a gente olha essa questão de produto, e a gente olha o portfólio, que é a bola da vez, num contexto particular desse nosso agora de crise econômica e no pós-Covid, por exemplo, quando a gente olha a área de saúde, que ela vem, sim, ainda a mais alongado ciclo, é importante a gente entender, aproveitar essa condição, mas é importante também observarmos que, num pós-cenário, tá, de crescimento da área de saúde, eu tenho outras áreas que, naturalmente, com crescimento econômico, elas se reestabelecem. A gente observa que isso deve acontecer sim, só que eu tenho que ficar um pouco atento, que isso não deve acontecer mais no mesmo formato de produto que foi vivenciado pelo setor anteriormente. Ou seja, eu já tenho hoje, por exemplo, as engenharias e tecnologias, de uma certa forma, sendo atendidas na modalidade EAD como semipresencial. Provavelmente, quando eu tenho um ganho econômico maior e um restabelecimento, eu devo ter uma entrega mais premium para essa experiência aqui. Eu devo ter uma ampliação dessa oferta. E isso, naturalmente, vai impactar aqui, olha, grandes grupos. Eles vão continuar, e continuam fortes, sim, com essa relevância no cenário mercadológico. Está atrelado com essa questão de uma nova oferta, tá? Tem relação com a consolidação, sim. Só que o que eu tenho que entender é o seguinte, eles vão ter como atributo de novas tecnologias também aqui, a condição mais acentuada de ofertar novos produtos, visualizando pelo domínio tecnológico um nível de customização na operação da qual essa experiência do aluno ela é atendida a um custo menor. Então, existe uma forma, assim, quando eu penso numa atuação de grandes grupos, de fazer um movimento de oferta de algo um pouco diferenciado, que é pelo uso de tecnologia, tá? E isso está atrelado a essa condição já aqui, olha, essas tecnologias, necessariamente, elas não precisam ser tecnologias do ponto de vista tão amplas assim, porque praticamente, se a gente for observar, o que nós estamos encontrando hoje é uma geração que tem hábitos de consumo já diferenciados por uma quarta revolução tecnológica. Eu preciso entender que esse meu comprador aqui, ele tem novas demandas, inclusive da experiência da compra, não só da experiência da minha entrega. Então, eu preciso entender que para o setor é relevante eu vencer esse elemento aqui, eu fazer o uso dessa condição aqui. Nem sempre ela está atrelada com grandes investimentos. E isso, se a gente for observar, fica muitas vezes notório quando eu tenho uma entrada no setor de algum tipo vamos pensar assim, de grupo ou algum tipo de novo ator que ele não é natural do setor da educação, tá? Mas ele vem entrando no mercado, nichando, encontrando um novo nicho, muitas vezes pautado em tecnologia, que até certo ponto foi deixado para trás ou não foi explorado pelos próprios players do setor, tá? Vamos lembrar que nós tivemos alguns players entrando em 2020, num momento ainda de pandemia, muito atrelado à condição de uma virtualização de processos, de produtos, tá? E de que uma forma nichada ganhou mercado. Então, não é por uma condição de restrição, é por uma condição de você olhar, sim, uma necessidade do mercado, uma deficiência até certo ponto do mercado, e entender como oportunidade. Para eu fechar com 2 pontos aqui para a gente começar a bater mais uma questão de bate-papo mesmo em perguntas e respostas, que é essa questão da instabilidade. Não adianta, gestor, tá? Eu ficar esperando que o mercado ele me dê respostas novas ou ele deixe de ser instável. Não vai acontecer. A gente viu, é um novo setor, é um novo momento. E esse novo momento, ele é rápido, ele é ágil. A questão do EAD, ele traz um senso de urgência e de instabilidade na operação, porque eu tenho, naturalmente, aqui, uma operação de grandes grupos que detém mais de 50% do market share presencial e EAD do setor. Então, eu tenho que dar resposta rápida. Então, mesmo eu sendo pequeno, médio player no setor, player local que seja, eu tenho que aprender que essa agilidade ela tem que ser adquirida no processo da gestão. E essa gestão aqui, a gente denomina, a gente está falando disso há um bom tempo, desde 2017 falando isso, que essa gestão ela precisa, sim, ser mais profissionalizada. E ela tem que ter em vista essa condição, e não é só numa questão de atuação da instituição de ensino, não. Ela precisa qualificar, inclusive, valorar, em determinados pontos, principalmente, as equipes técnicas
táticas e operacional da instituição. Então, eu tenho uma gestão que precisa ser, sim, mais ampliada na sua questão de qualificação profissional, mas junto com ela, eu tenho que ter uma equipe de apoio que precisa dessa qualificação e dessa autonomia também. Então, eu preciso hoje, sim, quando olho o setor, entender que, de alguma forma, quando eu vou olhando 25, tá? 23, 24, eu não tenho mais como só olhar um ponto de maneira pontual. 23, gente, lamento, já está acontecendo. Nós fizemos o 2022 para encontrar 23. Praticamente o resultado de 23 é de coisas que fizemos de 22. Ouvir o aluno, entender o que ele pede, qualificar e reciclar muitas vezes o produto, já faz parte do 2023. Já foi. Eu tenho que pensar agora 24, 25. Então, aqui, uma provocação para a gente, ó, gestor. Está realmente convicto de que seu time de operação aqui, está pronto para o novo mercado educacional? Esse desenho que eu trouxe, ele vislumbra, ele tangibiliza um novo momento. E aí, só para a gente fazer uma quantitativa, né, que a gente tem uma percepção disso, não é para a gente fazer aqui, mas para cada um poder fazer a sua pesquisa aí, né? Quantos desses 10 pontos que eu trouxe ali, eles já eram de forma notória, de conhecimento ou de aceitação, tá? De saber, não, realmente isso já era plausível. Ou quantos desses 10 ainda para vocês, ou para o seu time, por exemplo, ele ainda é algo novo? Ser novo ou ser muito notório e tranquilo, para a gente chama atenção. Se 50% desses pontos aqui, gente, ainda for novidade, nós temos uma situação mais complexa para entender, tá? Então, eu acho que aí a gente precisa, pelo menos, 70% disso aqui, ser algo esperado e algo que eu já tenha mapeado em minhas ações estratégicas como gestor. E para a gente fechar a minha fala aqui, ó, 23, tá? Será construído por nós. Começou em 22, construído por nós. Mas ainda tem mais para fazer em 22, tá? Ou, desculpa, 23. Principalmente porque a gente está falando de um 24, um 25, que se alonga nessa segmentação de mercado aí. Tá? Gente, era mais esses os pontos que eu queria trazer para a gente poder começar a conversar, a falar aqui. Às vezes eu me empolgo falando um pouquinho demais, um pouco rápido, mas espero que qualquer coisa eu volto a tabela aqui, a gente volta a falar de novo, se for o caso. Ô, Paulo, ficou super adequado, super dentro do tempo, e legal que a gente vai ter um tempo bacana aí para bater papo, já tem uma interação boa aí no chat. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para escrever aí no chat o que vocês, as perguntas, os comentários, que é isso que vai fazendo aqui a nossa segunda metade do nosso encontro, certo? Bom, queria, então, agora agradecer, tá? Esse é um momento especial aqui para a gente, de verdade. A gente tem uma conexão, teve uma conexão que eu vou chamar assim, uma conexão orgânica, né? Com essa fera aí chamada João Vianney. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trazê-lo aqui para bater esse papo aqui com a gente, fechar o ano, né? Então, professor, obrigado aí pela presença. Eu agradeço. E eu queria, assim, os seus primeiros comentários, né, de tudo isso que o Paulo trouxe. Na sequência, como eu falei, a gente vai endereçar aqui já algumas perguntas, alguns comentários que estão surgindo no chat, mas eu primeiro queria ali saudar, lhe cumprimentar, agradecer pela presença e pedir aí suas primeiras impressões sobre tudo que o Paulo trouxe aí para a gente. Fred, querido, um beijo de boa tarde para você, um beijo de boa tarde aí para o Lupa, um beijão para o Júlio, que não está com a gente, mas vai receber o vídeo daí da gravação e vai ter o nosso beijo também de agradecimento dessa parceria fantástica da Roupa e com o Meeting Educacional, né? A gente está somando para o mercado ter clareza do que aconteceu esse ano e o que vai acontecer o ano que vem. A fala do Paulo é simplesmente brilhante, porque o Paulo, ele fez tantos grupos focais esse ano, ele fez tantas pesquisas, tantos estudos de mercado, que ele conseguiu mapear para onde vai, para onde o vento sopra. E a minha contribuição é muito pequena, é só em relação aos aspectos 7 e 8 que o Paulo colocou, dos 10 pontos que ele levantou aí, eu queria comentar o ponto 7 e 8, tá? Vou até mostrar uma tela aqui para mostrar esses dois pontos de 7 e 8 aqui, que é exatamente o perfil do aluno que a gente vai encontrar nesse ano que está chegando agora aqui em 2023. Então, eu queria destacar aqui em 3 minutos quem é o calouro 2023, que o Paulo falou, que se a gente não escutou a sociedade em 2022, a gente não vai encontrar para o nosso produto consumidor de 2023. Se eu não tiver o produto desenhado para a expectativa de hábitos de consumo, não adianta eu gastar com propaganda. Se eu não tiver o produto na expectativa da sociedade, a propaganda não vai conseguir trazer sucesso para mim. Por quê?
tem um consumidor novo na EAD. Quando o Paulo fala que 73% do calor de 2021 foi EAD e 75% do calor de 2022 é EAD, ele é um calor diferente, não é mais aquele adulto velho. É um aluno que chega cada vez mais jovem, conectado, com um repertório de hábitos de consumo digital completamente diferente. Tá? Esse gráfico aqui mostra a faixa etária alvo da captação. Tá? É a mediana, é o ponto de concentração da captação da EAD e da captação do presencial. As bolinhas azuis é o ponto-alvo da captação do presencial. Ela vem com 18 anos, muda para 19 em 2018. Por que ela mudou para 19? Porque entrou o 9º ano. Não quer dizer que o calor do presencial perdeu um ano, não. É que a gente passou a ter um ano a mais no fundamental. Então, o calor do presencial, ele continua sendo aquele aluno que vem do ensino médio e que vai para o ensino superior. O calor da EAD era o adulto que fazia o ensino noturno. Quando a gente chega em 2017, que expande a rede de polos para praticamente todo o município brasileiro, com mais de 30, 40 mil habitantes, mesmo o aluno jovem que pegava um ônibus para fazer a graduação na cidade mais próxima, que era a capital da região dele, ou a região metropolitana dele ali, ele migra para a EAD. Então, a gente tem hoje, no cenário 2021, o ponto-alvo da captação na EAD, 21 anos. O ponto-alvo da captação no presencial, 19 anos. Praticamente empatou. Esse empate traz para dentro do presencial e para dentro da EAD o mesmo perfil de novos alunos. Ele é um aluno completamente digital. Ele escreve com os polegares, ele fotografa o quadro do professor quando é uma aula presencial, ele dá um print quando é uma aula conectada, ele quer respostas em tempo real da tutoria, não importa se é por humano ou se é por inteligência artificial, ele quer que o professor humano seja mais pronto e tenha melhor performance do que um app, e ele quer ler cada vez menos e assistir cada vez mais pequenos vídeos, seguidos de uma atividade com interatividade na resposta. E a vida presencial para ele, num polo ou num campus, só faz sentido para fazer uma coisa que o virtual não faz. Se a gente não entender a cabeça desse aluno, a gente não conecta com ele em 2023. E a gente fez pela Roper, agora no mês passado, uma pesquisa muito relevante. Nós perguntamos para o aluno do Brasil inteiro, o que você não aguenta mais, basicamente para o aluno da EAD, e que é 73% do aluno calouro do ensino privado. Ele respondeu, conteúdo sem aplicação na realidade. Eu não quero. Eu quero um conteúdo aplicado. Tutoria demorada ou inexistente. Tem que funcionar. Professor ou tutor sem didática online. Ele quer o professor do novo tempo. Aulas defasadas ou conteúdo fraco. Ele não quer. Ele não quer canal que é abandonado, que não responde, que não tem devolutiva. Laboratório que não existe. Ele comprou um pacote, que no terceiro semestre tem laboratório. Ele chega lá, não tem nem no virtual, nem no presencial, ele abandona, ele troca a faculdade. Questões que não estão no conteúdo, ele odeia. Videoaulas muito longas, as IES estão tendo que refazer todo o seu conteúdo, que estava em aulas com mais de 20 a 30 minutos. Tudo agora em aula muito curta. Ele não gosta quando não tem uma trilha lógica de aprendizagem para ele, e ele só quer ir aos polos quando tem o que fazer de verdade ali. Ele não quer ir para não que precisa. Ele quer uma orientação clara, não quer ler PDF longo, e ele quer menos leitura e mais vídeos. É isso que o aluno não aguenta mais no ponto didático pedagógico. E no administrativo, ele não suporta erro de boleto, para ele é uma coisa idiota erro de boleto, porque a tecnologia não pode permitir um erro de boleto. Ele acha idiota erro de boleto, quando ele não tem o suporte da IES ou do Polo para fazer um estágio, uma extensão, odeia a promoção, que é uma enganação, ele paga R$30 para entrar, no outro mês é 60, no outro é 90, no outro é 300, no outro semestre é 400. Ele se sente enganado, ele odeia polo que não tem tomada. O aluno hoje é digital tem que ter eletricidade. Aluno chega no polo, não tem tomada para todos os alunos, ele acha aquilo uma situação idiota. E ele odeia sistemas administrativos difíceis de usar. Então, você tem que ter o novo produto para o novo hábito de consumo, atendendo a expectativa desse aluno. Essa era a minha pequena complementação que eu tinha para fazer aí em cima da fala do Paulo, dizendo que se você não tem produto para esse novo cenário, o seu produto não é catálogo. O seu produto para o novo cenário é um novo jeito de atender. Se você não tem um novo jeito de atender, não adianta ter catálogo e ter marketing, porque ele não vai ficar contigo. Bom, pronto, falei. Beijo.
Uau! Que maravilha! Ó, Vianney, o nosso querido Daniel Antonucci aí pediu a autorização para usar o teu slide nas palestras dele, e aí eu lembrei que eu não avisei o pessoal que a gente vai enviar, né, para quem se inscreveu lá no evento, a gente vai enviar o material que o Paulo apresentou. O né, meu também, eu mando também no WhatsApp aqui. Era isso que eu queria. Já vou mandar aqui. Daqui a pouquinho já está na mão do Fred aí. Pronto, tá? Maravilha, eu vou mandar para todo mundo aí. Pessoal, queria começar aqui colocando uma questão que o Simão Pedro Marinho trouxe aqui, tá? Que eu acho que é bem relevante e direciona aqui uma parte bacana aqui da conversa que a gente precisa ter também, né? Isso, naturalmente, né, os números e acho que o que a gente conversa por aqui acaba naturalmente sendo mais voltado mesmo para o ensino superior privado, né? Mas como a gente está meio que se propondo a desenhar cenários, a entender o que vai acontecer em 2023, queria pedir para vocês dois, né, Paulo e Vianney, para que vocês trouxessem para a gente o que vocês enxergaram, né, nesse 2022, o que vocês estão projetando aí para aquilo que é o ensino superior público, né? E tem e usando inclusive esse contexto, né, da necessidade do EAD, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão das nomenclaturas e tal, mas eu queria assim uma fala de vocês aí sobre isso para a gente poder também ocupar esse cenário aí, né? Posso começar aqui, Neném? Vai lá. Bom, eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de trazer. Primeiro, o que eu trouxe era mais olhando a questão do mercado, que praticamente quase 80%, hoje quase 80%, né, de um atendimento pela rede privada. Quando a gente for olhar a condição da rede pública, já faço algumas considerações. Outra, eu não estou me preocupando aqui em estar classificando um curso sendo presencial ou EAD. Para mim, isso é regulamentação. Regulamentação, quem tem que resolver é o seu acadêmico, o seu PI. Estou falando de produto. Produto tem que ser aquilo que atende o meu aluno, meu prospect. Eu tenho que estar calibrado para entender isso. Se eu pegar meu presencial, ajustar ele em 40% de virtualidade, fazer com que isso seja atrativo para o público que eu me proponho, com o posicionamento estratégico que eu quero ter para a minha marca, é isso que importa. É essa experiência saudável que eu quero. Se ele é mais voltado para um EAD, que tem lá 30% de presencialidade, mas está calibrado, tem produto mesmo, está tranquilo. Então, é nesse sentido. Então, não vou entrar nesse aspecto. Mas o que eu preciso entender quando eu olho 23? Se a gente vai pensar numa nova configuração do ponto de vista de ação governamental, eu acho que enquanto não tiver um desenho muito mais específico de quem são esses principais atores, fica muito difícil falar isso agora. Mas não acho que 2023 ainda vai nos trazer grandes mudanças, principalmente quando eu penso uma rede pública melhorando ou deixando de melhorar uma questão do seu atendimento. Até porque vai ser muito mais longo esse processo de correção até certo ponto do que a gente viu desses 5 anos para você ajustar para um 2023. Quando a gente pensa na modalidade EAD, se você recortar a rede pública, você vai ver que o atendimento é quase que ínfimo também. Tá? As respostas que nós encontramos que a rede privada deu durante a pandemia, principalmente, foi muito superior do que a rede pública deu. Então, não dá nem para comparar. Então, só por aí a gente já começa a observar que 23 e 24 tem respostas muito distintas quando eu olho uma IES da rede privada, quando eu olho uma IES da rede pública, tá? Na minha percepção. Ok, o que eu posso dizer? Eu sou um filho da rede pública, tá? Eu passei no vestibular em 1976 na UNB para agronomia, depois eu passei de novo na UNB para jornalismo, em 1979, eu fiz especialização na Federal de Santa Catarina, mestrado, doutorado na Federal de Santa Catarina, fui coordenador da educação à distância, onde nós criamos toda a educação digital do Brasil, nasceu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Minhas 3 filhas fizeram universidade pública, desde o Cefet até a Universidade Federal. Então, eu estou por dentro desse sistema e, com muita dor, eu confirmo o que o Paulo falou. A resposta que a rede pública federal, as universidades públicas federais deram durante a pandemia foi ridícula. Elas perderam espaço, tá? A gente tinha aí um histórico de 75% de matrículas na rede pública e 25% na rede privada. O último censo mostrou que a rede pública encolheu. O contrário, né? O contrário. A universidade pública gratuita encolheu. Ela caiu abaixo dos 25% da matrícula dos calouros.
Ela caiu para quanto, Paulo? Ela caiu quase 4,5 pontos. Era 75%, era muito comum encontrar 75%, 76% do atendimento na rede privada. Hoje está quase 80% já, 79%. Caiu para quase 20% só a rede federal, a rede pública, a universidade pública. Isso é ridículo para um país onde nós somos um país pobre, você tem uma educação pública gratuita e ela cai para 20%. Por que ela cai? Porque nós tivemos um erro de planejamento ali de 2010 a 2015. A gente abriu campos de universidades federais e campos de institutos federais onde não precisava. Foi uma ação política. Tá? Eu dou um exemplo concreto. Em Santa Catarina, nós abrimos um campus da Universidade Federal numa cidade chamada Curitibano para oferecer um curso de agronomia. Tem lá 15 ou 20 professores contratados e não tem aluno. Porque no primeiro ano deu 40 candidatos, 40 alunos. No segundo ano deu 30, no terceiro deu 20. Ninguém vai se mudar para lá para fazer agronomia, porque você tem agronomia no ensino privado por R$ 1.300, R$ 1.400 em mais de 500 cidades do Brasil. Então, tivemos um erro de planejamento e nós estamos pagando professores para estar trabalhando lá. Eu dei um exemplo, mas tem exemplos pelo Brasil inteiro. Então, teve um erro de planejamento ali que leva hoje uma ociosidade de 30%. Apenas 70% das vagas das universidades federais estão preenchidas. Então, nós estamos pagando o custo por 100% e elas só estão atendendo 70%. Eu não vejo uma reversão disso no curto prazo. Isso vai desenhar uma ação política de fechar muitas unidades, que a gente sabe que o governo federal, para fechar uma unidade, é uma coisa extremamente difícil, e nós temos ali professores que não têm aluno na quantidade suficiente para a remuneração que eles estão recebendo. Então, esse é um erro de planejamento que nós tivemos, tá? Eu não vejo correção no curto prazo. Em relação ao EAD, um outro erro estratégico, os países de primeiro mundo desenvolvidos criaram universidades públicas estatais de EAD. Tá? Mesmo países capitalistas como a Inglaterra, que é a Open University. Tá? O Brasil não criou a universidade pública federal por educação à distância, errou em fazer um planejamento de universidade aberta, que era dar financiamento picado para todo mundo fazer EAD. Quando acaba o financiamento, acaba a EAD das universidades federais. Então, a gente tentou criar em 1998, 99, eu fui a Brasília com o reitor da Federal de Santa Catarina, o Rodolfo, a gente levou ao MEC a proposta de criar em Santa Catarina, a partir da experiência nossa, uma universidade federal por EAD. Aí o ciúme bateu no Rio de Janeiro, o ciúme bateu em todo mundo, pressionaram e acabaram não criando. Então, o sistema federal está devendo. Eu acho que o MEC não tem clareza do que fazer para recuperar o espaço, eu acho que o MEC está embretado, tá? A gente vai ter um webinar na Roper dia 21 de dezembro, com o coordenador do grupo de trabalho da transição, que é o professor Henrique Paim, que foi ministro da Educação. Tá? Dia 21 tem um webinar com ele, e ele vai dizer quais são as alternativas de expansão do ensino superior. Mas a alternativa pelas universidades públicas, ela se esgotou em 2015, porque ela foi expansão de unidades e expansão de campus, de 2010 a 2015. E hoje, muitas dessas expansões estão com vagas ociosas. Por quê? Você esgotou a demanda regional para onde aquele campus foi criado. E ele foi criado com 1, 2, 3 cursos. E ninguém quer se mudar para lá para fazer aqueles cursos. Porque, primeiro, que é uma cidade que não atrai, uma cidade pequena do interior. O único curso que tem lá, por hipótese, seria letras. Ninguém quer se mudar para lá para fazer um curso de letras. A pessoa vai ter um custo mensal de mais de R$1.000 de manutenção, se ela pode fazer letras na cidade dela por EAD por R$200 por mês. Então, tem um erro de planejamento aí muito grave que aconteceu no Ministério da Educação, de 2010 a 2015, e que eu não sei se o próximo governo vai ter clareza para fazer a correção. Pronto, falei. Pronto, maravilha. Lupa, entra na conversa aí, tem dúvida técnica aí, tem algumas questões aí no chat, chega junto aí, parceiro. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer aí ao Vianney e ao Paulo. Vocês são fera demais. Eu sou fã de vocês, com toda certeza. Obrigado por estarem com a gente aqui no Meet. O Guilherme Rocha, ele colocou uma pergunta. Uma pessoa do Rio de Janeiro que se matricula no EAD em uma instituição de São Paulo, esse número ele conta para o Rio de Janeiro ou para São Paulo? Desculpa, não pode repetir, por favor? Eu repito Claro. para você. Uma pessoa que se matricula na EAD no Rio de Janeiro, numa cidade, por hipótese, Barra Mansa,
numa IES que é de São Paulo. Esse aluno vai contar em Barra Mansa, esse aluno vai contar em São Paulo na sede, no censo? O censo vai contar no endereço do SED. Eu tenho diversas formas de contabilizar isso, tá? Eu posso entender de onde vem a oferta e de onde vem o atendimento também. Ele vai estar vinculado, inclusive, a quem é o ofertante e também onde é que está sendo o atendimento. No censo, ele aparece aonde? Ele aparece vinculado aos dois. Eu posso encontrar qual o vínculo que eu quero buscar. Eu tenho ele na cidade onde ele está matriculado e posso ter ele agrupado na matriz. Posso fazer diversos cruzamentos ali. É claro que, do ponto de vista da oferta, não encontrei nenhum contexto agora, algum ofertante deixando ele migrar de um endereço para o outro, fazendo a sua experiência de maneira diferente. Que também não sei até que ponto seria inviável, tá? Mas ele está no polo, está registrado no polo, por exemplo. Certo, beleza. Ô, Paulo, tu tem os dados de evasão? O que a gente tem de evasão hoje, Luiz, ele é mais ou menos... A gente tinha antes, até 2017, a gente conseguia fazer, por uma questão do formato que o censo era liberado, uma evasão, e a gente conseguia definir isso de 5 vertentes. Eu fazia evasão do ciclo, a evasão do curso durante um ano para o outro, eu pegava a evasão, um aluno que entrava num ano e acompanhava até o final do ano, que é mais ou menos um desenho que hoje o MEC faz, só que ele não é bem a evasão, é a gestão da permanência, entre aspas, que ele acaba gerenciando ali durante um ciclo. Então, hoje você falar da evasão no número público vai ser mais difícil. Quando eu pego uma instituição de ensino para fazer o diagnóstico, a gente consegue fazer essa evasão e acompanhar ele certinho, tá? Mas hoje, se você pegar o censo, você vai encontrar, inclusive nas estatísticas que o MEC acaba fazendo, um recorte muito similar com o que a gente fazia. É pegar o ciclo. O primeiro ano do ciclo ele vai decantando. No segundo ano, quanto evadiu, quanto foi ficando no atendimento, até o quinto ano, por exemplo, esses cursos têm 5 anos, e mesmo assim ele pode contar ali qual é o resíduo no 6º ano ainda. Então, o mais próximo da evasão que você tem hoje vai ser isso. Não está fugindo muito do que era anteriormente, quando você avaliava um curso, por exemplo, de engenharias, onde a evasão do ciclo completo do curso chegava a 55%, 60%. Tá? Esses números não tiveram grande mudança, mesmo quando a gente vê a questão da pandemia, de uma maneira geral, mexendo com os números do setor. Tá? Na última apresentação do professor Moreno, ali, o presidente do INEP, ele colocou uma régua de 10 anos de monitoramento, tá? De uma turma que entrou em 2010, por exemplo, e como é que essa turma chegou em 2019. Aí ele foi mostrando que mesmo 10 anos depois, ainda tem alunos daquela matrícula estudando, porque ele trancou, ficou grávido, voltou, né? Então, esse acompanhamento que ele fez durante 10 anos mostrou uma evasão média no presencial, acho que de 50% na faixa, e na EAD uma evasão média de 60%, ao longo de um ciclo de 10 anos de monitoramento. E é claro que isso vai ficar diferente se você pegar um curso mais tecnológico, menos tecnológico, né? Datas, últimas exatas. Entendi. Bacana. Ô, Paulo, sua apresentação foi perfeita, a gente acompanhou. Esse número crescente do EAD que vem e a tendência é que cresça um pouco mais até o ano que vem. Tu acha que, e aí eu faço a pergunta também para o Vianney, vocês acham que isso é por conta do preço, isso é por conta da pandemia, isso é por conta da flexibilidade, ou é um pouquinho de cada? Hoje, quando a gente está fazendo, e a gente faz hoje pesquisa só com um aluno de EAD, às vezes de alguma rede ou outra, que eu preciso entender o perfil de compra dele, e quando eu faço, às vezes, quando a gente tem outras pesquisas onde você enfoca o prospect mesmo, igual a essa que a gente trouxe agora, essas duas, não é preço mais só não. Preço pesa, sim, mas ele é em terceiro ponto, numa escala de ranking, ele vem em terceiro lugar. Hoje, quando você pergunta para esse aluno, ele vê flexibilidade como sendo algo que chama, que é relevante. Isso também tem a ver, em muita situação, com o perfil que o Vianney trouxe ali, de um perfil mais moderno e tudo. Mesmo você ouvindo, às vezes, um aluno que já está na base do EAD, um aluno mais velho, quando eu estou ouvindo, tudo bem que pode ser de um player um pouco mais específico, mas ele não me dá que preço é o principal motivo da escolha dele. Ele me traz que a marca foi uma atratividade, ele me traz que a flexibilidade foi algo relevante. O preço, de novo, aparece em terceiro momento. Do aluno, quando eu estou ouvindo ele hoje na operação, seja prospect ou não, de uma maneira geral, é isso que eu estou encontrando. Pode encontrar um recorte ou outro para um mercado distinto, tá? E para um tipo de oferta distinta também.
Tá? Não estou falando de um EAD de R$ 99, estou falando de um EAD um pouquinho mais pautado ali numa entrega de qualidade. Para eu poder complementar, quando você tem 75% do ingressante numa modalidade, como é hoje a EAD, em 2021 nós estamos tirando com mais de 75% de ingressantes na EAD, você começa a ter nas respostas das pesquisas, como o Paulo falou, atributos mais refinados. O atributo preço acontecia quando você tinha ali o início da opção pela modalidade. Hoje, a opção pela modalidade, ela já contempla que tem esse preço acontecendo dentro. Os fatores que eu venho identificando ao longo do tempo para justificar essa hegemonia completa da EAD, eu listei para vocês aqui e eu vou mostrar aqui. Chegou a minha tela aí? Chegou. Tá. Por que a EAD virou um sucesso? Em primeiro lugar, que ela é muito mais barata e nós somos um país muito pobre. Tá? Então, a arrancada da EAD, ela se deu por dois fatores: preço e disponibilidade de acesso. Nós tínhamos pouco catálogo, o catálogo era muito pequeno há 15 anos atrás. Nós tínhamos basicamente as licenciaturas, administração, contábil e serviço social. Mas mesmo com um catálogo muito pequeno, ela arrancou disparada, porque ela tinha um preço muito barato e chegava em todos os lugares. Hoje, ela tem um amplo catálogo de cursos. Nós temos IES com 140 produtos de graduação em oferta, inclusive na saúde. Só falta mesmo odonto, medicina, direito, psicologia e a enfermagem, que está meio que trancada ali. O resto tem tudo na EAD, o diploma é igual, é flexível, tem modelos ao gosto do aluno e os polos mudaram a vida do interior. Você pega uma cidade de 20, 30, 40 mil habitantes, com quem que se casava? Ou com um colega de escola, ou com um colega de igreja, ou quem se conhecia na barraquinha da quermesse. Você tinha 25 anos e não casou, entrava em pânico. Agora você pega um polo numa cidade pequena, ele é um centro de convivência, até para você poder casar, né? Então você estuda, põe uma camiseta bacana, mudou a vida do interior. E hoje você não precisa mais mudar de cidade, porque desde o começo do híbrido, quando a Uniub lançou a engenharia civil, faz uns 15 anos, foi uma revolução. Quando a Unicesumar lançou as engenharias no híbrido e depois a saúde, foi uma outra revolução. Hoje, a sociedade está naturalizando que o aluno já pode fazer esses cursos dentro de um modelo de educação à distância. Então, a revolução é completa que está acontecendo. Esses fatores somados mostram essa hegemonia. E aí tem um risco nisso tudo, que é, o Paulo colocou, a superoferta de produto. A superoferta de produto, ela gera uma competitividade por preço. A competitividade por preço desidrata a qualidade e desidrata a percepção de valor. Então, a gente pode ter, dentro aí de 2, 3, 4, 5 anos, algum grande grupo cujo emagrecimento da qualidade para suportar a guerra de preço seja tão grande que a sociedade olha e fala assim: putz, mas isso eu não quero nem de graça. Vocês lembram do Lada, aquele carro que veio importado da antiga União Soviética? E falava assim: chegou o Lada, o blindado soviético no Brasil, o carro que anda na Sibéria, não sei o que lá, era muito barato. Quando ele começou a andar nas ruas, ele era muito ruim. Em 2 anos, todo mundo falou assim: Lada, nem de graça. Então, quando você começa a emagrecer a qualidade de maneira absurda para suportar um preço mínimo, pode chegar no momento que a sociedade olha para uma marca e fala assim: Unisquina, graduação, R$30, nem que me pagasse. A gente tem que lembrar que hoje, quando a gente fala da operação EAD, quando a gente faz a pesquisa de preço, por exemplo, na Roper aqui, a gente tem ali um range de atuação, 100% dos preços coletados, que eu vou encontrar uma EAD, sim, dos 25% dos preços mais baratos, que está mais vulnerável a essa condição, já está aparecendo. Eu tenho uma outra EAD, que ela já é mais posicionada, que são dos 25% mais caros, que em algum contexto ela chega muito próximo, dependendo do portfólio, até de um presencial, ou 70%, 80% de um presencial, que ela é mais nichada, não tem tanta escala. Então, eu já encontro essa diferenciação na oferta dessa experiência dentro da modalidade EAD. Perfeito, meus amigos. Obrigado. Fred, é contigo. Muito bom. Pessoal, a gente, de propósito, né, deixou o título do ENA 2023, que vem por aí na educação. Então, a gente só fala da educação, que é para a gente ter a licença poética de perguntar várias coisas para os nossos painelistas. E uma das coisas que eu queria perguntar é a visão de vocês dois
sobre o que será o 2023 do ensino básico, tá? E aí, fazer um apanhado aí nas suas vertentes, que eu sei que é muito diferente o cenário, né, assim como do ensino superior, do que é público e privado, e aí a escola como, entre aspas, tá? E aqui, assim, é uma simplificação quase cretina aqui de propósito, tá? Mas, assim, a escola como a fornecedora, né, dos alunos que vão chegar no ensino superior, mas principalmente como vetor de desenvolvimento, que a gente sabe que funciona assim em todo o país e aqui não pode ser diferente. Então, eu queria, assim, um apanhado, né, geral aí de vocês dois sobre o que vocês enxergam aí do 2023 do ensino básico. Posso começar aqui, Vianney? Pode. Olha, quando a gente primeira coisa que tem um ponto que a gente tem que lembrar aqui, né? Quando eu falo ensino superior, eu tenho quase 80-20 de atendimento para a rede privada. Quando eu falo de educação básica, eu tenho isso ao contrário, praticamente 84 da rede pública. Vamos pegar 80-20 de novo, isso é o inverso. E quem abastece o ensino superior é a rede pública. Então, e aí, se você pensar no momento de pandemia que tivemos, o tipo de resposta que se teve para o ensino superior, o que foi para a educação básica, resguardando suas devidas proporções em relação à problemática a ser resolvida, tudo, a gente sabe que foi muito mais complexo para a educação básica no sentido da formação. Quando eu tiver esse meu prospect pronto para ir para o ensino superior, já era natural eu esperar, já era natural contemplar algumas ações que, quando eu recebia esse aluno, antes da pandemia, eu tinha que oferecer soluções que pudessem viabilizar uma melhor condição do domínio de conteúdo, por exemplo. Eu vou encontrar isso de novo agora, mais acentuado, num pós-momento Covid, que seja, se é que dá para falar pós ainda, né? E só que eu vou ter quando a gente está ouvindo esse aluno, a gente faz muito grupo focal, atendendo a educação básica, tá? Quando a gente faz, ensino médio, principalmente, quando a gente para ouvir esse aluno, é peculiar quando você vê um aluno ansioso, que passou 2 anos praticamente tentando fazer ali um arremedo do que seria um estudo, e eu estou falando de uma rede privada, não estou falando de uma rede pública, não, tá? Então, da rede privada, que fez algum nível de atendimento talvez um pouquinho melhor, aí esse aluno está com vulnerabilidade, ele vem muitas vezes com algumas dores emocionais que a gente não encontrava isso tão acentuado antes. A escola tenta resolver isso, mas a gente sabe que quando eu olho esse cenário, pensando o ensino superior como sendo quem vai receber esse egresso, eu encontro que a gente vai ter que dar outras respostas, a gente vai ter que, de novo, encontrar soluções para alguns pontos que talvez antes não fossem tão comuns para a gente. Para mim, chama muita atenção essa fragilidade emocional que esse aluno vem. Um nível de ansiedade, às vezes, muito grande, uma falta de conteúdo que ela é muito intrínseca. Até a escola hoje, quando você está vendo uma rede privada trabalhando, muitas vezes, principalmente no início de 2022, ela teve dificuldade, uma coisa simples, por exemplo, retomar as provas presenciais, de tal forma que ela fosse ao que era antes, tá? Então, o próprio aluno fala, olha, antes da pandemia a gente não tinha prova, a gente tinha uns momentos que a gente colava à vontade, como eles dizem, né? Então, você retomar só o patamar que era antes está sendo difícil para a escola. Resolver essa questão emocional também está sendo difícil para a escola. Então, eu acho que a gente tem um momento que é realmente peculiar, a gente vai ter que encontrar soluções que possam restabelecer essa aprendizagem, sim, e não dá para fechar os olhos que a gente vai receber esse egresso da educação básica no ensino superior com algum nível de deficiência, sim. Eu digo para vocês que tem um governo novo assumindo dia 1º de janeiro. A educação básica do Brasil só muda se a gente tiver o Ministério da Educação sob gestão do Ceará ou de Pernambuco. Por quê? Ô, Vianney, é muito boa essa sua fala. Se puder trazer isso, ajuda a ilustrar bem esse contexto. Porque nos últimos 30 anos, as únicas unidades da federação que tiveram um projeto sério de educação básica pública foram Ceará e Pernambuco. Minas andou para trás, Rio de Janeiro andou para trás, São Paulo não andou para lugar nenhum. A liderança continua com Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, como sempre foi, tá? E o que apareceu de novidade? O Ceará passou gradativamente a ter uma qualidade de entrega de educação básica similar ao Sudeste. O Ceará passou o Rio de Janeiro em qualidade de entrega, passou Minas Gerais em qualidade de entrega. Pernambuco, que disputa com o Ceará a liderança do Nordeste, porque a Bahia ficou para trás durante muito tempo, né? Pernambuco ficou irritado com isso e passou a investir também fortemente na educação.
A Bahia voltou a investir forte na educação, mas ainda tem 10 anos de desvantagem. Tá? Então, hoje, só quem pode ajudar o Brasil a melhorar a educação básica é Ceará e Pernambuco. Se a gente não tiver na Secretaria de Educação Básica do MEC um gestor que tenha sido secretário de Educação ou governador de Ceará ou de Pernambuco, nós estaremos perdidos. A minha candidata a ministra da Educação é a atual governadora do Ceará, tá? Porque ela fez a revolução de educação em Sobral, ela tem um trabalho maravilhoso de educação básica, é reconhecida no mundo inteiro como a grande liderança de educação básica no Brasil. Se o Lula corresponder ao que ele está prometendo, ela será a ministra da Educação. Na pior das hipóteses, secretária nacional de Educação Básica. Se não for Pernambuco no comando, porque tem o melhor ensino médio público do Brasil, tem a maior rede de escolas pública de educação integral, ou se não for o Ceará, que tem a melhor educação pública do Brasil, a gente vai andar para trás. E, Vianney, lembrando que esse resultado também não vem em curto prazo. Não, é 30 anos de trabalho. Exatamente. O Simão colocou já por 2 vezes aqui no chat que tá essa especulação da Isalda Sela como ministra da Educação. Era muito merecido. Amigos, já que vocês falaram sobre... Oi? O Lupa fez uma pergunta secreta. Ele fez uma pergunta secreta, ninguém sabe o que é. Já que os amigos falaram sobre educação básica, fale um pouquinho sobre o estrito sensu, pós. Não, a pergunta era sobre o lato sensu, né? Desculpa. Cristiane Carbonel Rabelo. Isso. É que subiu aqui. Obrigada, professor Vianney e Paulo, com a percepção de vocês quanto às expectativas e necessidades dos alunos de pós-graduação lato sensu. E aí, fique à vontade também para fazer um apanhado aí da pós-graduação, né, como um todo, que a gente está aqui cobrindo, a gente está cobrindo aqui todos os pontos aqui relevantes aí da educação. Show de bola. Acho que quando a gente olha a pós-graduação lato sensu, não dá para deixar despercebido, né, o excesso que foi de oferta e de um produto tão peculiar que foi durante a pandemia. Compre uma, leve 3 por 3,90, 3 de 30, e foi negócio. Então, a gente vê, pelo menos quando você faz algumas leituras, aí a gente encontra algumas empresas até especializadas em fazer essa venda terceirizada, tá? Mas, de uma maneira geral, se você for pensar onde é que estão as melhores oportunidades, quando você olha a pós-graduação em relação a ticket, é a área da saúde e a área de negócios, em alguns contextos, tá? A educação tem grande volume, mas não é em relação a ticket de uma maneira muito forte. Assim, de uma maneira quantitativa, se você vai olhar esse excesso da oferta, ela se caracterizou muito numa pós que ela estava vinculada assim ao EAD. Você encontrava muitas vezes um ofertante que nem tinha a autorização mais adequada para o EAD, mas durante a pandemia ele começou com essa oferta, mas ela acabava sendo mais ali, que de uma maneira proforme o pessoal falava, né, uma pós de PDF. É só receber o material a curto espaço de tempo, e aí pagava-se ali um valor muito pequeno. Eu acho que a retomada da pós, ela pode acontecer. Ela acontece de uma maneira nichada, para marcas que têm ali estrategicamente um apelo de qualidade, isso acontece, tá? Mas de maneira de volume mesmo, ela acontece muito nesse mais ambiente online, e aí tem suas particularidades. Mas enquanto tiver alguém demandando por produtos assim, a gente vai ter a oferta acontecendo, né? De novo, a gente não tem nenhum dado regulamentado, como tem, por exemplo, ou como foi construído para o EAD, para a pós-graduação. O MEC não conseguiu fazer isso. O máximo que eu consigo hoje olhar é os títulos de oferta, tá? E quando você vê esse título de oferta do que é disponível hoje pelas instituições de ensino, aí você vai ver uma concentração muito forte em saúde e negócio. Esse é onde está o excesso da oferta. Nem tudo que é ofertado, naturalmente, se consolida como sendo uma turma fechada. Praticamente 70% que é ofertado não se consolida em nada, pra você ter uma ideia. Olha, eu só reforço as observações do Paulo e reitero que foi um desespero, foi uma destruição de valor no mercado da pós-graduação lato sensu. Tá? Você teve uma destruição de um nicho de mercado por vulgarização da proposta, por precariedade dos produtos em oferta. Sobreviveram quem são os líderes com marca. O IPOG é líder nacional com uma pós reconhecida de qualidade para aperfeiçoamento profissional, FGV, as grandes marcas.
tirando as grandes marcas, nós tivemos uma pulverização negativa, e isso é um prenúncio do que pode acontecer com a graduação. Nós temos hoje 19 milhões de vagas anuais para graduação, e temos 3,5 milhões de ocupação. Então, tem 16 milhões de vagas excedentes colocadas no sistema. Isso gera uma destruição competitiva, gera uma desorientação competitiva. Já aconteceu na pós, e pode acontecer na graduação. Perfeito. Um outro viés assim, que eu queria nessa pegada de assuntos relativamente grandes, e a gente vai destrinchando, eu queria a análise de você sobre o 2023, daquele cenário, agora voltando para o ensino superior, né? Aquele cenário assim, de um lado, as IES menores, né, isoladas, de menor porte, né? Tem o cenário das instituições confessionais, de vários tipos, e tem os grandes grupos. Como é que vocês estão enxergando ou antevendo essa distribuição dessas forças ao longo de 2023? Sobre vários aspectos, não só de matrículas, captação, mas também de marca, do contexto mercadológico, acadêmico, enfim, queria um apanhado aí de você sobre essa distribuição de forças aí no ensino superior. Eu acho que tem alguns aspectos que eu acho que é interessante, até o Simão comentaria em relação à vaga, concordo. Vaga hoje é um indicador que você nem praticamente, a não ser de medicina, né? Você acaba olhando com mais cuidado, mas de uma certa forma você não precisa muito ponderar ou se atrelar a ele, tá? Mas quando a gente está olhando o cenário geral, e aí não dá para deixar despercebido que grandes players que atuam na educação superior, e eles ganharam de uma certa forma, ou conseguiram manter esse market share por uma troca de ticket médio, e eu estou falando que eles saíram do presencial, foram para um EAD. Então, em cada uma sua instância, pequeno, médio ou grande, de alguma forma, vivencia seu nível de dificuldade no mercado. E precisa se reinventar até certo ponto, sim. Tá? Então, eu acho que muitas vezes um grande player vai se reinventar, e muitas vezes essa reinvenção, parte dela acontece pela consolidação, sim, pela oferta de novos produtos. Você encontra players buscando fazer realmente novas ofertas, ou querendo entender mesmo esse contexto. Isso é muito peculiar e é interessante, tá? Por exemplo, a gente não tinha visto um player que estivesse procurando atuar com 2 posicionamentos. Um player, notoriamente, ele trabalhava mais com conveniência, tá? Pensando em escala. A Edux, por exemplo, com a IBMEC, ela acabou pegando uma marca e gerenciando uma marca que não é conveniência total. Não é? É um outro... Então, tem desafios novos acontecendo, tem coisas diferentes acontecendo. Pensar num player tão específico para um segmento como a área da medicina, por exemplo, pega a AFIA. Ela é bem específica para a área de saúde, num momento muito peculiar. Então, eu encontro respostas distintas de grandes players para o mesmo movimento do mercado. E é claro que não dá para inibir e deixar de perceber o mercado quando um player menor. E às vezes a gente encontra um player menor sendo confessional com as suas dificuldades, sim, mas o que mais me chamou a atenção durante 21 e 22, aí foi pela quantidade de não só demanda, mas de interação com players dessas diversas naturezas. A gente teve isso com pequeno, com médio, com grande, com atuação nacional, com atuação de nicho, de escala mesmo, querendo entender o que estava acontecendo com o seu negócio. E a gente viu em muitos desses aspectos que um momento ele é distinto, porque o público também é distinto. Tudo isso é agravado por uma questão econômica, de um mercado que está reagindo de maneira distinta para esses targets que a gente está encontrando. Então, o mesmo mercado hoje, antes era muito comum quando a gente ia fazer uma avaliação de mercado, para você ter uma ideia, a gente pegava e olhava o mercado só presencial. Hoje, isso se faz impossível, eu não posso olhar. E quando eu olho isso, eu vou ter que encontrar até uma maneira de perceber se essa instituição que eu estou olhando hoje, ela perdeu o time da entrada dela com alguma estratégia no EAD, se é que ela já está no EAD ou não, né? Ela precisa entender que a força, muitas vezes, do mercado ali, os players que são de EAD, podem não ser um concorrente direto, mas, de alguma forma, eles mudaram a demanda do mercado. Eles criaram uns vícios do mercado, tá? Então, hoje, sendo médio, pequeno ou grande, a gente encontra, sim, um nível de dificuldade. Mas, para mim, a principal condição da solução passa pela qualificação da gestão
tá? Da gestão da IES, no sentido dela entender que ela precisa dar respostas para um momento de instabilidade, que são aqueles 10 pontos que eu trouxe lá, e que ela precisa ter uma equipe técnica mais qualificada para isso. Ela tem que abrir espaço para essa equipe técnica também. Ó, a resposta do Paulo foi perfeita. Eu digo que as pequenas IES, até um tempo atrás, a gente condenava que elas iriam à extinção. Só que muitas delas estão ancoradas no curso de direito. Então, elas não foram à extinção porque estão ancoradas no curso de direito. E algumas se revolucionaram e conseguiram um espaço de sobrevivência com inovação de perfil e produto. E outras estão muito atreladas à entrega da graduação, da educação básica. Muitas são pequenas e estão juntos com uma entrega de educação básica, né? Exatamente. Negócios duplos. Então, hora que o MEC liberar a graduação EAD no direito, aí você vai fechar em 2 anos umas 500 pequenas, que estão penduradas no direito presencial, com mensalidades aí de 850 em pequenas cidades, até 1.500 em médias e grandes cidades. Quando entrar o direito na EAD por R$350, essas instituições todas quebram, tá? Porque elas estão penduradas na receita que vem do direito. Então, isso é um dado de realidade. Elas têm um tempo para se reinventar, para recriar o seu perfil de produto, se elas não tiverem com uma dívida muito alta. E a Roper tem atendido muitas dessas instituições de 1.000 alunos, 2.000 alunos, que estão conseguindo um caminho de sobrevivência. Então, é possível esse caminho de sobrevivência. Mas a pancada do direito na EAD, quando sair, vai ser mortal para muitas delas. Vianney, posso só comentar uma observação aqui? Só para a gente, assim, é muito comum quando a gente começa a fazer essa atuação numa instituição que, a priori, ela traz esse nível de dificuldade, só o fato da gente entrar, dar um apoio para uma instituição que ela está com esse nível de dificuldade, esse apoio do ponto de vista da gestão normal e da operação, da condição tática também operacional, ela dá uma resposta para o mesmo mercado, não mudou o mercado, de uma melhoria de quase 15% a 20%. Você vê que dava um apoio, entendeu? Muitas vezes. Porque tem uma regra básica em administração que é o seguinte: quem cria o problema não resolve. Exato. Entendeu? Então, você tem aí instituições de 20, 30, 40 anos de idade que estão ali com 1.000 alunos devendo 5, 6 vezes a receita, ela não consegue nem pensar em como resolver o problema. Aí ela chama uma consultoria de intervenção ou de gestão e a gente fala assim, olha, tu tem um erro aqui, um erro aqui, um erro ali. Aí o cara fala assim, putz, foi eu mesmo que criei esses erros todos, ou foi meu pai, ou foi minha mãe, ou foi minha tia, o que eu faço agora? Eu falo, me entrega a chave aqui, eu te devolvo daqui a 5 anos saneado. Entendeu? Se a pessoa não tem essa disciplina e essa renúncia de entregar a chave para uma gestão de ruptura e vai manter os mesmos parentes empregados, os mesmos que criaram os problemas, aí ela realmente não tem um caminho de sobrevida. Agora, instituição pequena não está condenada, porque mesmo durante a pandemia foram criadas várias instituições pequenas e que já são grandes hoje. Tá? Você tem instituições que foram criadas em 2015, já depois do FIES, e hoje já são centro universitário com 30.000 alunos. Porque ela já nasceu dentro do novo conceito, ela já nasce com uma folha de pagamento magra, ela nasce com uma tecnologia intensiva e nasce com o seu perfil de produtos para a nova sociedade. Tá? Então, mesmo quem nasce, quando alguém nasce no temporal, chuva forte é brisa. Né? Então, quem nasceu de 2015 para cá, já nasceu num período de muita pedreira. Então, ele está num patamar de condição de enfrentar o mercado muito superior do que uma IES de 30 a 40 anos que cometeu muitos erros de gestão familiar. Né? Então, pequeno não quer dizer condenação à morte. Pequeno tem chance de se reciclar. O pequeno que nasce no meio do temporal, quando a chuva muda de temporal para chuva forte, para ele já é dia de sol. A gente encontrou muitas instituições, o nicho do nicho, né? Nascendo durante a pandemia. E estão bem. Só que ela sabe, inclusive, que ela é nicho de nicho. E tá tudo bem. A proposta é essa. Que beleza. Pessoal, a gente está encaminhando aqui a parte final aqui, né, do nosso bate-papo. Certamente é por uma questão aqui contratual, né, porque a gente teria
muita conversa ainda para acontecer, mas eu acho que... A gente pode ir até a hora do jogo. Que hora é o jogo amanhã? O jogo é só meio-dia, né? Dá Então, para fazer uma rave aqui de... Podemos ficar até meio-dia de amanhã. De meio-dia eu não posso mais. Não, um pouquinho antes para a gente ouvir o hino ainda. Os times entrando em campo e tal. Mas eu queria já, assim, agradecendo a vocês, né? E pedindo aí os seus encaminhamentos, mas eu queria que nisso vocês dois respondessem a pergunta título do nosso webinar. 2023, o que vem por aí na educação? Paulo Pressi e João Vianney. Eu vou ser bem sucinto. Vem oportunidades. Eu prefiro olhar oportunidades. Vem oportunidades. Eu estou pronto para responder essas oportunidades? Para abraçá-las? Acho que é isso. Para não repetir o Paulo, eu digo que vem desafio. Né? Entender... Estou pronto para resolver, né? Entender a nova sociedade. E as minhas últimas palavras vão para Pernambuco, porque eu sei que o Meeting tem um vínculo muito forte com Pernambuco, e eu amo Pernambuco de paixão, e eu sei de cor a música mais cantada nos carnavais de Pernambuco, que é quem chega em Recife logo fica apaixonado, é beleza por todo lado, Recife é linda demais. O frevo é quente, alegria de toda essa gente, contente, com muito orgulho de lá. Praia de boa viagem, Capibari de Pontes, históricos montes, Guararapes, Igreja de São Pedro, museus e monumentos. Olinda, é linda demais. Conheça o Recife, visite o Recife e leve o Recife para sempre no seu coração. Varig, Varig, Varig. Que maravilha. Era uma propaganda da Varig de 1969. Eu tinha o disquinho e eu sabia de cor. Que beleza, que coisa boa. Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos os participantes pela presença, de maneira muito especial. Agradecemos aos nossos painelistas, né? A gente teve aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, mais uma vez cumprindo com o propósito do evento. Agradecemos também mais uma vez aos nossos patrocinadores, Fourier Soluções Financeiras, Young, Modern and Cool Relationship, Brandwell Inteligência e Consultoria, CRM Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos, juntamente com o material que foi apresentado aqui, né? Essa avaliação ela é muito importante para que a gente possa continuar melhorando o evento. Eu queria agradecer a grande audiência que a gente teve nessa 4ª temporada online. Ainda a gente vai ter um review pela frente, com os melhores momentos, vai ter um insights com análise do que rolou por aqui, sempre com convidados especialíssimos. A gente espera todos vocês em 2023 por aqui, para a nossa próxima temporada. E antes de encerrar o ano, na próxima semana a gente vai publicar o último episódio da 2ª temporada do nosso Meeting Cast, que é o nosso podcast que a gente conta histórias de grandes profissionais da educação. O Vianney foi um dos participantes aí dessa nossa 2ª temporada, está lá no Spotify, no Google Podcasts, Pocket Casts, e esse último episódio foi porque já foi gravado, mas vai ser com a vanguardista, criativa, inovadora, Vandi Cavalheiro como nossa entrevistada. Então fiquem ligados aí nas nossas comunicações e redes sociais para acessar nossos conteúdos e não perder nada. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Cast e Google Podcast. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está acompanhando diretamente no YouTube, se você gostou, compartilhe aí o vídeo com a sua equipe, comente aqui embaixo, dê o seu like e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos 2023. Tem muita coisa legal aí para o nosso canal do YouTube, fiquem ligados. Então, grande abraço a todos, felizes festas e até a próxima. Tchau, pessoal!